Olá, bom dia. Às 15 para 6 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na sequência do nosso curso de Reeducação de Adultos, Projeto Caribu. A série é Utopia e vamos aqui mostrar o satanismo na Bíblia. Portanto, se nos escandaliza saber que a Sociedade Internacional de Cabala usa o satanismo para dominar o mundo, nós vamos ver que as raízes dessa sabedoria estão na corrente da morte que Abraão seguia. Isto é a mais pura verdade. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles que estão compreendendo o nosso curso, estão seguindo, os donativos que eu pedi estão sendo dados e ainda não tantos quanto eu esperava, mas já o suficiente, não posso me queixar. Os alunos que têm se inscrito no Colégio dos Magos Caldeus, onde essas grandes verdades são explicitadas detalhadamente, com preço absolutamente acessível de R$100, 4 aulas de 1h30. E, finalmente, agradecer aos meus 8 magos que me sustentam. Pedindo que deem o seu Rahavit, que é como o meu amigo e inimigo Renato Santos, do Israel satanista, sionista satanista, mas eu luto contra isso e luto contra o satanismo. Mas ele fala a verdade. E então ele, no fundo, tem Deus no coração, embora pertença a um partido cujo chefe é Satã. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. E o assunto é esse. Os heróis bíblicos praticavam o satanismo. Começaremos, claro, pelo princípio da Bíblia. Aqui eu tenho a Bíblia mais velha, a mais usada, a mais surrada, que está toda cheia de marcas. E nós vamos ao início de tudo, porque nós sabemos que o livro do Gênesis, de 1 a 11, é puramente mítico. Então diz que quando o judeu, a criança judia, recebe do pai a Bíblia, ele diz que não leia os 11 livros do Gênesis 1, porque não é nada do que está ali. De qualquer maneira, nós vamos encontrar aqui em Gênesis 15 uma ordem que diz: Eu sou Javé, que te tirou da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em propriedade. E aí vem a pergunta: por que te tirou da terra dos caldeus? Porque os caldeus eram satanistas, ou seja, eles adoravam o diabo. Então, sacrifício de crianças, todas as vezes que uma mulher não queria um filho, ela jogava dentro da barriga de Baal, que era um forno, e semestralmente eram escolhidos 6 jovens virgens do sexo masculino, 6 jovens virgens do sexo feminino, e eram jogados no fogo como sacrifício a Baal para garantir a prosperidade e o perdão dos pecados de todo o povo e assim a população caldaica viver feliz. Não era o costume da Suméria. Então os sumérios não eram semitas e, portanto, não pertenciam à corrente da morte. Mais tarde falaremos sobre isso. Os caucasianos também não. Eles têm outro tipo de magia. Então nós temos a magia sumeriana, que é a corrente da vida, que foi herdada pelos caucasianos, pelo Tantra caucasiano, Rasputin é o exemplo, e aqui na Bíblia nós temos a corrente semita, que é a corrente da morte. Então, Abraão, aqui, pelo que aqui está dito, saiu de Ur dos Caldeus, porque lá o satanismo era praticado. E o que é que ele faz? Bem, ele tem um filho. Esse filho se chama
Isaac. E o nascimento de Isaac é prometido, ele não acredita, ele duvida, e então aqui está, em Gênesis 15 ainda, Abraão disse ao Senhor, Javé, portanto, como poderei reconhecer que possuirei essa terra como minha? Ele estava interessadíssimo na propriedade material. Como eu posso saber? Disse-lhe Deus, agora que vem a macumba danada, viu? Qualquer ritual de quimbanda ou de candomblé invejaria isso que Abraão fez. 600 anos, não, milhares de anos de história passaram diante deles graças a esse ritual satânico. Então vamos ver. Disse-lhe Deus, aqui já confundi tudo, porque no original hebraico, Senhor é Javé e Deus é El. Então aqui os dois deuses são colocados como estando juntos e provavelmente Javé. Aliás, em Êxodo, Deus diz a Javé que não se apresentou a Abraão com o nome de Javé e sim de El. Mas isso aqui está uma coisa que, com certeza, segundo os nossos críticos mais abalizados, El não faria. Então, Abraão quer saber como ele teria certeza de que as promessas de Javé ou de El seriam cumpridas. Aqui vem o ritual. Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais e partiu-os pelo meio, não porém as aves, e pôs as suas metades uma defronte da outra. Os abutres desciam sobre os cadáveres das aves, mas Abraão os enxotava. Quando o sol estava se pondo, ou seja, anoitecendo, a macumba foi preparada durante o dia e agora caía a noite. Abraão caiu num profundo sono, ficou inconsciente. E eis que um grande terror, nesta grande obscuridade, o surpreendeu. Então, nas trevas, ele foi envolvido por trevas, adormeceu e sentiu um profundo terror. O que vem daí não deve ser nada bom, não é, minha gente? Então disse-lhe Deus, aqui é El, hás de saber que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, já está falando do futuro, o cativeiro do Egito, e que serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Pronto. Aqui o que ele queria saber, está sabendo. A partir daí, há uma sequência de fatos proféticos que Abraão vai tomando conhecimento, ou seja, essa macumba aqui, né, que é da mais alta quimbanda, e do candomblé mediano, excede tudo que se pode compreender, porque Abraão vê a vida de todos os seus descendentes, desde Isaac, que é o filho da promessa, até o final do mundo. Necessário é fazer esse ritual diabólico. Então, um ritual de magia negra. Logo, nós vemos assim, logo no começo da Bíblia, que o pai dos crentes seria o pai dos crentes em Deus e no diabo. O que faz com que nós compreendamos então por que a Sociedade Internacional de Cabala cultua ao mesmo tempo Deus e o diabo. E quando eu fiz o meu ritual de magia negra, eu estava seguindo isso aqui. Então, talvez seja escandaloso para vocês, mas essa é a realidade, já mostrei a vocês várias vezes. Então, a árvore branca, que é El, mas dizem os judeus que é Javé, projeta a árvore negra. Então, vamos supor que seja, vou aceitar que seja Javé, porque em El não há sombra. Então, Javé tem um lado luminoso e tem um lado sombrio. E dentro da Bíblia, nós vamos encontrar, então,
Ali deve haver interpolações, porque El se confunde com Javé, ou Abraão cultuava ambos os deuses, né? Já que ele vem de uma civilização, os caldeus, né? E os acádicos, que praticavam magia negra. Então ali, minha gente, nós temos o ritual mais sofisticado e mais poderoso que se pode acontecer, que ocorre de tal maneira que o próprio Abraão se enche de terror. Ou seja, o que ele viu não foi luz, foram trevas. E essas trevas o envolveram. Ele perde a consciência, desmaia. E aí, depois de ter preparado as oferendas, todas elas sangrentas, então ele vê o que ele queria ver. A história do povo judeu. Então, através de quê? Através do ritual de magia negra. Mas é o único? Não, não é o único. Logo aqui na frente, em Gênesis, ainda em Gênesis, mas já um pouco mais adiante, tendo nascido o filho, Isaac, com 12 anos de idade, Deus, não se sabe aqui que Deus, decide provar Abraão. E decide provar como? Se ele está firmemente praticando a magia branca ou a magia negra. Olha só, é uma série de incoerências. A prova de Abraão, Gênesis 22. Depois de tudo isso, Deus quis provar Abraão e lhe disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu-lhe. Disse Deus, aqui seria El: toma teu filho único que tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-me ali em sacrifício a criança sobre um dos montes que eu te indicarei. Isso é satanismo. Por disso ele tinha fugido. Não é por essa razão que ele sai de Ur dos Caldeus? Então, agora, como é que Javé, ou El, eu duvido que tenha sido El, acho que o redator final, Esdras, fez a mistureba, cortou lenha para o seu sacrifício e, partindo, caminhou para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Deus aqui, sempre que Deus aqui é mencionado com o nome de Deus, é El. Ao terceiro dia de caminhada, levantando os olhos, Abraão viu o lugar ao longe, divisou o monte. E disse aos seus servos: ficai aqui. Ele estava sendo acompanhado por servos, porque estava levando lenha e outros artefatos, comida e bebida. E depois, Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, que é quem vai ser o objeto do ritual. E ele tomou nas mãos o fogo, então a pederneira, porque eles não sabiam fazer fogo a não ser com 2 pedras, e o cutelo, uma faca de grande porte. E caminharam juntos. Enquanto caminhavam, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Ele respondeu: que queres, meu filho? Isaque: aqui temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus providenciará. E assim caminharam ambos juntos. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu o altar. Deus é sempre El. Ergueu o altar sobre o qual depôs a lenha e, amarrando seu filho Isaque, o pôs sobre o altar. Só então a criança de 12 anos percebeu que ele seria sacrificado. Até então, ele disse: onde está o cordeiro? Achava que era um cordeiro que ia ser sacrificado. Aqui ele percebeu que o sacrifício era ele. Imaginem a consciência desse menino pro resto da vida, o que não foi. Então, mas ele também foi educado na corrente da morte, então para ele era natural. Depois Abraão estendeu o braço para cima, tomou o cutelo para matar seu filho. Aqui nós temos um quadro célebre: mas o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E respondeu: eis-me aqui.
disse o anjo que estava supervisionando esse ritual de magia negra. Então, quem estava, na verdade, não era Deus. Aqui agora fica claro que era um anjo. Então, é falado Javé, é falado El, mas aqui, então, tudo foi misturado por Esdras, o redator final, e vários outros, o sacerdotal, o deuteronomista, então misturaram tudo. Então, aqui fica claro que era um anjo. Então, esse anjo era o anjo da árvore negra. Mas o anjo do Senhor, ressalto, não era nem El, nem Javé, aqui fica claro, aqui aparece quem era que estava dando todas as instruções. Lhe disse: não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum, porque agora sei que temes a Deus, pois por amor de mim não poupaste teu filho, teu unigênito. Javé, provavelmente, já que Javé é um anjo. El não seria. Então fica claro que é um anjo, portanto, El não é um anjo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Então, Javé é um anjo, e era ele que estava supervisionando todo o sacrifício. Agora sei, porque se fosse El, ele saberia de tudo. El é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele não precisava fazer essa prova para saber o que Abraão sentia por ele. Mas o quadro ficou célebre. Dizem Harold Bloom e David Rosenberg que isso aqui é uma interpolação, não existiu, mas, de qualquer maneira, o quadro é belíssimo, e aqui nós temos o anjo Javé, mas colocado como sendo um mensageiro dele, portanto, um anjo criança não seria, se fosse o próprio Javé. E aqui está Abraão, e aqui está Isaac com 12 anos amarrado sobre uma pedra, né? E Abraão está aqui com o cutelo, ou seja, um facão, né? Com a mão colocada sobre as costas do menino para degolá-lo. Esse quadro, segundo a Harold Bloom e Dave Rosenberg, nunca aconteceu, porque Abraão não seria satanista. Ora, eu chego a duvidar, porque se Abraão jamais seria satanista, ele não teria feito aquela macumba para poder saber qual era o destino dele e do povo que ele guiava. Mas não ficamos por aí. Vamos adiante para você ver que o pai dos crentes, assim chamado, o amigo de Deus, então tinha intimidade tanto com Deus quanto com o diabo. Então nós chamamos a isso a corrente da morte. Então, depois aqui nós temos Jacó foge da Mesopotâmia, Jacó volta à Palestina. Não, mas isso aqui eu marquei, não tem. Luta misteriosa de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Então Jacó é neto de Abraão. E aí nós temos aqui um fato também que mostra que Jacó teve um encontro com o diabo. Claramente. Porque o diabo teme a luz. No capítulo 32 do mesmo livro de Gênesis, está escrito assim: levantando-se naquela mesma noite, sempre nas trevas, tomou as 2 esposas e as 2 servas e os 11 filhos, Jacó, já neto de Abraão, herdeiro da tradição da morte, e atravessou o vale do Jaboque, um rio. E tendo tomado e feito atravessar o rio, atravessou tudo que trazia contigo, ficando assim sozinho. E alguém, começa com alguém, esteve lutando com ele até o despontar da aurora, ou seja, um ser que não era capaz de ver a luz do dia. Ora, quem teme a luz e vive nas trevas é Satanás, segundo Jesus Cristo disse. Porém, não o tendo superado, isso era proposital, é claro que o diabo podia superar Jacó, isso aqui é apenas para, num ritual de iniciação, mostrar que Jacó tinha o poder sobre o bem e o mal, deslocou
a articulação da coxa enquanto lutava com ele. E disse: deixa-me ir, pois desponta o dia. Então ele temia a luz. Jacó disse: não te deixarei, segurando o calcanhar, enquanto não me tiveres abençoado. Ser abençoado pelo diabo é uma coisa meio contraditória. Mas aqui o diabo amaldiçoa e abençoa. O outro, não dá o nome, alguém, na primeira vez, o outro, o outro não é Deus, Deus é Deus, o outro é Satã. Perguntou-lhe: como te chamas? Jacó, respondeu ele. E aquele, de novo, sem nome: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque mediste tua força com Deus e com os homens e venceste. Com os homens é porque ele tinha enganado Esaú, né, que era homem, irmão dele. E com Deus, porque ele tinha agora lutado contra o demônio. Mas é óbvio que o demônio só fez isso como iniciação ritualística, a fim de que ele tivesse consciência do poder sobre o bem e sobre o mal. Então nós temos aqui outro episódio satanista, né, em que um demônio aqui não nomeia, não sabemos entre as legiões diabólicas quem era, em nenhum momento, e quando Jacó pergunta qual é o teu nome, pelo nome se saberia quem é. Por exemplo, Gabriel quer dizer mensageiro de Deus, e Rafael a saúde de Deus, e Micael quer dizer o poder de Deus, ou quem é forte como Deus, a força de Deus, forte tudo dei. Então vocês veem que a gente não deve se escandalizar diante da Sociedade Internacional de Cabala e ela dominar o mundo com a sua rede, que nós vamos neutralizar usando as atitudes que nós dissemos a vocês, né? Unidade, verdade, fraternidade, caridade. É difícil. Ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição. Gente, isto não será fácil. Eu vou explicar uma por uma cada uma destas atitudes e vocês verão como será necessário um imenso esforço. Mas isso neutralizará a corrente da morte que está causando a peste, a fome e a guerra. Se vocês quiserem, como eu disse, não tem templos, não tem hierarquia, não tem chefe, ninguém sabe, ninguém pode dizer qual é o meu cargo na grande fraternidade branca, que eu decidi não usar o nome branca por uma questão atual dos nossos dias. Branco e negro passaram a significar bem e mal. Então, magia negra, olha só, fez tudo tão errado que a consciência dele deve estar negra que nem o inferno. Então, por causa disso, nós mudamos, fizemos a mudança, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que devemos chamar Grande Fraternidade Humanística, para a qual convido todos vocês. Então, Grande Fraternidade Humanística, não haverá ninguém superior a ninguém. Estamos obedecendo à ordem de Jesus Cristo, que disse: vós me chamais Rabi e Adonai, Mestre e Deus. Dizeis bem, porque eu sou. Mas, se eu, sendo Rabi e Mestre, vos lavei os pés, foi para dar esse exemplo. E só há um Rabi, só há um Mestre, que sou eu, e vós sois todos irmãos. Mais adiante ele reitera: não desejais ser chamados Rabi, noli te vocare Rabi. Bonito, né? O latim é sonoro. Quia, porque eres fratres, sois todos irmãos. Então, se somos todos irmãos, meus amigos, como é que Elizabeth Clare Prophet e Mark Prophet, agora me lembrei do nome dele, o casal insigne, que era presbiteriano, decidiram construir um templo perto de um lago, um bosque, e aí ali fundar a sede da Grande Fraternidade Branca, pura mentira. Quer dizer, de novo, nós temos aqui o satanismo, né?
A grande fraternidade branca é a união dos anjos e dos homens. Eu tive o privilégio de ser levado fora do tempo e do espaço e ver o que é, como foi criada, no momento em que foi criada, né, logo depois da criação do mundo, e sei do que estou falando. Não me ufano por isso. Apenas para que agora eu possa convidar vocês. Pertençam, unam-se, deem seu coração a Deus. Entreguem-se mental e sentimentalmente. Seus afetos, seus sentimentos a Deus. A Jesus Cristo, se for o caso que você for cristão. Mas não rejeitamos ninguém. Se a vocês que ontem um grupo de magos negros, se identificando como tal, perguntou se poderia entrar na grande fraternidade humanística, e eu disse, a minha ordem foi não rejeitar ninguém. Por enquanto eu sou apenas a voz que estou anunciando. Depois eu desaparecerei, porque não há chefes. Mas eles ainda estamos nas instruções e a minha obrigação é divulgar essa ideia que neutralizará a corrente de morte que a Sociedade Internacional de Cabala colocou em volta da Terra para que Lord Nathaniel Barão de Rothschild consiga fazer valer o poder dele, usando o satanismo, com a morte, a fome, a peste e a guerra. Na verdade, na ordem, é a peste, que foi o bichinho, a guerra, que é a Rússia e a Ucrânia. Em decorrência, o Fórum de Davos já disse que vai acontecer a fome, e com a fome vão morrer muitos, principalmente na África. Então, o convite aqui é mostrando que nós não seguimos a corrente da morte. Eu tive a experiência de fazer um ritual de magia cinza e um ritual de magia negra. Eu tive, imerecidamente, o privilégio de ver a criação da grande fraternidade. Então, Miguel me disse que era branca, grande fraternidade branca. Não existe nada visível. É a igreja joanita, portanto, a igreja petrina tem hierarquia, tem um templo, o Vaticano, que é cheio luxuoso, as igrejas são luxuosas. A primeira grande basílica da igreja petrina foi construída por Constantino. Os primeiros cristãos não tinham templo, e quando a samaritana perguntou a Jesus em que templo Javé deve ser adorado, aqui no Monte Garizim ou no Templo de Jerusalém, ele disse em nenhum dos dois. E mais tarde está escrito lá, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ora, se Deus não habita em templo por mãos humanas, para que fazer esses monumentais, com essas monumentais construções, se Deus habita no coração do homem? E na Ascensão diz, e Jesus subiu aos céus, o único templo em que foi construído pelo próprio Deus, onde intercede continuamente por nós como nosso soberano pontífice. Então, Jesus, por sua vez, diz, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que sabe o que é secreto. Então, você e o teu Pai, que conhece o segredo do teu coração, te recompensará. Então, os apóstolos continuaram judaizantes, sem saber, não sabiam o que fazer depois que Jesus não apareceu mais, e então continuavam frequentando o templo. Mas logo depois pararam de ir ao templo e passaram a se reunir em casa. Então as reuniões deveriam ser muito simples. Nós temos na Didaquê a vida dos primeiros apóstolos, nós temos nos Atos dos Apóstolos as casas onde eles se reuniam para a fração do pão, que era o nome como eles chamavam a cerimônia da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então, aos 30 minutos, nós terminamos aqui, mas ainda iremos além. Isso aqui é apenas um pedacinho. Paramos, então, no começo de Gênesis, mostrando, então, aqui que Jacó, então, recebe uma iniciação às margens do rio Jaboque, feita por um demônio, portanto, um ritual que rigorosamente para que ele saiba que ele tem poder sobre os anjos bons e sobre os demônios.
e ele fica sabendo que sim, e muda o nome dele. A mudança de nome significa a mudança de poder. E então, assim, nós terminamos o vídeo de hoje dizendo: não se deixem iludir. Não há templos, não há chefes, não há hierarquia visível, ninguém sabe qual é o seu lugar, eu não sei qual é o meu, sei que eu pertenço ao meu coração de Deus. Agora, há uma exigência muito grande, que são as palavras ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição, vamos explicar, né? E unidade, verdade, verdade, fraternidade, unidade e caridade. Vamos ter que praticar esses 8 princípios a fim de que possamos ficar isentos, imunes a qualquer desgraça decorrente da teia negra que foi lançada sobre a Terra através da magia negra praticada pela Sociedade Internacional de Cabala. Então, mostramos assim aqui que eles são apenas herdeiros de uma tradição chamada a Corrente da Morte, que é contrária à tradição sumeriana que eu sigo, e é contrária à tradição caucasiana, da magia tântrica caucasiana, que Rasputin é o melhor exemplo, e que busca a vida, rejeita qualquer ritual onde haja morte. Então, eu errei quando fiz magia cinza, porque eu tentava, a minha vontade era aleijar um ser humano, mas eu me reprimi e não aleijei. E um de magia negra, onde eu pedi para um Exu matar 2 pessoas. Então, eu sei bem o que é a magia branca, a magia cinza e a magia negra. Branca, aqui mais uma vez eu digo, me perdoem as pessoas de pele negra, que eu estou seguindo apenas o vocabulário usual. Mas o nome é magia, só que há 2 poderes. Então, a árvore divide-se em árvore negra, cujos poderes são de demônios, e árvore branca, cujos poderes são de anjos. Essa tradição, que é chamada javística pelos eruditos na Bíblia, foi herdada pela Sociedade Internacional de Cabala, que aguarda ansiosamente, e vocês, quando estudam Cabala judaica, sem saber, estão sendo iludidos, porque eles jamais revelarão a vocês como eles têm controle absoluto, total, sobre essas 2 árvores. É perda de tempo. Assim me disse Jacó, que era o Relações Públicas da Sociedade do Kabbalah Center. Junto com o presente, o livro Zohar, Sefer HaZohar, ele me deu de presente. São 22 volumes, que eu não vou perder tempo para ler, porque o que eu quero vem diretamente da fonte cósmica da informação, ou seja, do Logos, o pensamento pensante. Então, minha gente, não vai ter nenhuma vaidade, nenhum orgulho, é uma grande cruz que pesa sobre meus ombros, mas a minha obrigação é dizer aquilo que me foi mandado. Como se fosse João Batista, uma voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, estamos diante de dias terríveis e virão ainda dias piores. E aquele que praticar esses 8 princípios ficará imune, mas não tem obediência nem a mim, nem a ninguém, né? Só a Deus, como tem no seu coração, como diz Pedro. Reconheço hoje que todo homem que tem Deus no seu coração, sinceramente, e pratica aquilo que que Deus quer, lhe é agradável, pois Deus não faz acepção de pessoas. Se você é muçulmano, então tenha como Alá como Deus e Maomé como seu profeta. Se você é judeu, tenha Javé como Deus e Moisés como seu profeta. Se você é parsi, tenha Hormuz como Deus, e aí Arimã é o diabo, porque na religião parsi fica clara, as coisas ficam bem claras, chamada de maniqueísmo, mas na verdade essa é a verdade. Só que Hormuz não luta contra Arimã. Quem luta contra Arimã é o Cristo do zoroastrismo, que é quem vai substituir Jesus Cristo na mentalidade dos Supremos Conselhos da Maçonaria. Eles pretendem substituir Jesus por Mitra, mas também isso terá pouca importância. Ele reina, independente de quem tenha o nome. O nome e o rótulo não importa, importa a cachaça, o conteúdo.
Assim, eu os convido a pertencerem a essa grande fraternidade humanística para humanizar os homens que foram desumanizados pela cultura diabólica que os Estados Unidos espalhou pela face da Terra, sendo apenas a mando do clã dos Rothschild, que são os verdadeiros governantes do mundo. Então, seria muito curioso vocês verem a revista super interessante deste mês. Eu vi online, mas já retiraram, porque ali diz como foi o acerto entre os emissários de Lord Nathaniel e Xi Jinping para que os laboratórios de Wuhan, na China, fizessem um bichinho que ele queria espalhar sobre a Terra. E aí começou o processo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, disse Putin, já estão a caminho. Deus em mim, saúda Deus em ti. Pax Domini Nosso Jesus Cristo, sit semper nobiscum. Então, equivale. O importante é glorificar a Deus. Glorificai a Deus o tempo todo. Glorificai-o, vós que o honrais, vós que o adorais. Pois Deus é Espírito e verdade e quer ser adorado em Espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai busca. Então, laudemos Domino. Louvemos o Senhor. E assim, me despeço de vocês com mais esse vídeo, que vai se chamar Os Heróis Bíblicos Satanistas. Até o próximo.